A escravidão pode ser definida como um sistema de trabalho no qual o indivíduo é propriedade de outro, podendo ser vendido, doado, emprestado, alugado, hipotecado e confiscado. Legalmente, o escravo não tem direitos, não pode possuir ou doar bens e nem iniciar processos judiciais, mas pode ser castigado e punido. Não existem registros precisos dos primeiros escravos negros que chegaram ao Brasil. A tese mais aceita é a de que em 1538, Jorge Lopes, arredentário de pau-brasil, teria traficado para a Bahia os primeiros escravos africanos. Eles eram capturados nas terras onde viviam na África e trazidos à força para a América, em grandes navios, em condições miseráveis e desumanas. Muitos morriam durante a viagem através do Oceano Atlântico, vítimas de doenças, de maus tratos e da fome. Os escravos que sobreviviam à travessia, ao chegar ao Brasil, eram logo separados do seu grupo linguístico e cultural africano e misturados com outros de tribos diversas, para que não pudessem se comunicar. Seu papel de agora em diante seria servir de mão de obra para seus senhores, fazendo tudo o que lhes ordenassem. Além de terem sido trazidos da sua terra natal, de não terem nenhum direito, os escravos tinham que conviver com a violência e humilhação em seu dia a dia. A minoria branca, a classe dominante socialmente, justificava essa condição através de ideias religiosas e racistas, que afirmavam a sua superioridade e os seus privilégios. O escravo tornou-se a mão de obra fundamental nas plantações de cana-de-açúcar, de tabaco e de algodão, e mais tarde nas vilas e cidades, nas minas e nas fazendas de gado. Além de mão de obra, o escravo representava riqueza. Era uma mercadoria que, em caso de necessidade, podia ser vendida, alugada, doada e leiloada. O escravo era visto na sociedade colonial também como símbolo do poder e do prestígio dos senhores, cuja importância social era avalizada pelo número de escravos que possuíam. A escravidão negra foi implantada durante o século XIX e se intensificou entre os anos de 1700 e 1822, sobretudo pelo grande crescimento do tráfico negreiro. O comércio de escravos entre a África e o Brasil tornou-se um negócio muito lucrativo. Nem mesmo com a independência política do Brasil, em 1822, e com a adoção das ideias liberais pelas classes dominantes, o tráfico de escravos e a escravidão foram abalados. Neste momento, os senhores só pensavam em se libertar do domínio português, que os impedia de expandir livremente seus negócios. Ainda era interessante para eles preservar as estruturas sociais, políticas e econômicas vigentes. Ainda foram necessárias algumas décadas para que fossem tomadas medidas para reverter a situação dos escravos. Aliás, este será o assunto do próximo item. O quilombo mais famoso pela sua duração e resistência foi o de Palmares, estabelecido no interior do atual estado de Alagoas, na Serra da Barriga, sítio arqueológico tombado recentemente. Este quilombo se organizou em diferentes aldeias interligadas, sendo constituído por vários milhares de habitantes e possuindo forte organização política militar. No Brasil, a história do candomblé se mistura com a do catolicismo. Proibidos de continuar com sua religião, os escravos usavam as imagens dos santos para escapar da censura imposta pela igreja. Isto explica o sincretismo encontrado no candomblé no Brasil, algo que não se verifica na África. Nos dias de hoje, porém, muitas casas de candomblé não aceitam o sincretismo e buscam retornar às origens africanas. Igualmente, na versão brasileira, temos uma mistura de orixás de várias regiões do continente africano. Cada orixá representa uma força ou personificação da natureza e também representa um povo ou uma nação. O candomblé, como prática religiosa, ganhou contornos nítidos na Bahia, em meados do século XIX e definiu-se no século XX. Atualmente, existem milhões de praticantes em todo o Brasil, podendo chegar a mais de 1,5% da população nacional. A fim de preservar esta herança de cultura africana,
A Lei Federal 6.292, de 15 de dezembro de 1975, tornou certos terreiros de candomblé patrimônio material ou imaterial possível de tombamento. No Brasil, a escravidão foi algo que, de certa forma, sempre existiu, desde a época do descobrimento, em que o homem branco tentou escravizar os índios. Mas por estar em casa, os índios conseguiam fugir e encontrar esconderijos. Eles eram volumosos e isso dificultava a prática de escravidão. Por isso, os portugueses tentavam fazer troca, oferecendo bugigangas em contrapartida ao trabalho indígena. Quando o Brasil começou a produzir açúcar, os portugueses viram uma alta necessidade em obter mão de obra forte e barata, e por isso optaram pelos negros africanos. Eles eram sequestrados de suas colônias na África e trazidos para o Brasil, e forçados a trabalhar de forma desumana, pior que animais. Quando os negros chegavam ao Brasil, eles eram vendidos em feiras livres, como se fosse uma mercadoria. Os comerciantes avaliavam a força, davam o valor que achavam que cada um merecia. Os mais fortes chegavam a custar o dobro dos mais fracos. E, em sua maioria, eles eram comprados por donos de engenhos para servir de mão de obra escrava no Nordeste. Em 1954, a Bula Papal foi editada por Nicolau V. Ela dá aos portugueses a exclusividade para aprisionar negros para o reino e lá batizá-los. Em 1549, Tomé de Souza desembarca na Bahia. Com ele vieram, provavelmente, os primeiros escravos brasileiros. Em 1630, que é uma data provável da formação do Quilombo dos Palmares, Palmares ocupou a maior área territorial de resistência política à escravidão. Ela foi uma das maiores lutas de resistência à popular nas Américas. Em 1695, houve a morte do Zumbi de Palmares. Zumbi dirigiu Palmares num dos momentos maiores dramáticos. As forças chefiadas pelo bandeirante Domingos Jorge Velho destruíram o Quilombo e depois assassinaram Zumbi. Em 1741, o alvará determina que os escravos fugitivos serão marcados com ferro quente com a letra F, carimbada nas suas espadas. Em 1830, foi enforcado o quilomboja Manuel Gonga em Vassouras, no Rio de Janeiro. Em 1835, aconteceu o levante de negros urbanos de Salvador. Segundo historiadores, a Revolta dos Malês foi a mais importante revolta urbana de negros brasileiros, pelo número de revoltosos, pelo grau de organização e objetivos militares. Elas se inscreveram entre as grandes revoltas assistidas pela cidade no século XIX. Em 1884, a abolição da escravatura negra na província do Amazonas. 1885 foi editada a Lei do Sexagenário, a Lei Saraiva-Cotegipe, que liberta os escravos com mais de 65 anos de idade. Segundo dados, a vida útil de um escravo era de 15 anos em média. Em 1886, o governo proíbe o açoite dos castigos aos escravos. E, finalmente, em 1888, foi promulgada a Lei Áurea. Ela extingue a escravidão no Brasil. O país é o último a abolir a escravidão no Ocidente. Em 1890, houve um decreto sobre a imigração que veta o ingresso no país de africanos e asiáticos. O ingresso de imigrantes europeus era liberado pelo governo. Em 1910, João Cândido, o Almirante Negro, lidera a Revolta da Esquadra, também conhecida como Revolta das Chibatas, que era contra os castigos físicos praticados contra os marinheiros. Em 1914, surge em Campinas a primeira organização sindical de negros. Nela, participaram de forma expressiva determinantes as mulheres negras. Em 1815, surge o primeiro jornal de negros na capital paulista, também conhecido como Manelique. Em 1929, surge o Jornal Quilombo na cidade do Rio de Janeiro. Em 1931, nasce a Frente Negra Brasileira, que chegou a reunir mais de 100 mil em diversos estados do país. Esta organização, ela pleiteava a sua transformação em um partido político. No ano de 1937, com a instalação do Estado Novo, a FNB é colocada na ilegalidade. Em 1932, é formado em São Paulo o Clube do Negro de Cultura Social. Os seus dirigentes editavam o jornal O Clarim da Alvorada, um dos mais importantes na história do periodismo racial. Em 1938, é organizada, em São Paulo, a União Nacional dos Homens de Cor.
Em 1948, surgem as entidades Frente Negra Trabalhista e Cruzada Social do Negro Brasileiro, que foram feitas em São Paulo, a Turma Auriverde e Grêmio Literário Cruz e Souza, em Minas Gerais, a União Cultura dos Homens de Cor, que está em Rio de Janeiro. Em 1950, no Rio é aprovada a Lei Afonso Arinos, que condena como contravenção penal a discriminação de raça, cor e religião. Também é criado o Conselho Nacional de Mulheres Negras. Em 1975, no Congresso das Mulheres Brasileiras, foi realizado, no Rio de Janeiro, em que mulheres negras denunciaram as discriminações raciais e sexuais que são submetidas. Foi realizada em São Paulo a Semana do Negro e na Arte e na Cultura. O movimento articula apoio às lutas de libertação nacional travadas no continente africano. Neste movimento, em São Paulo surgem centros de estudos da cultura e da arte negra, a Associação Cristã Beneficente, Movimento Teatral Cultural Negro, Grupo de Teatro Evolução, Associação Cultural e Recreativa Brasil Jovem, Instituto Brasileiro de Estudos Africanistas, Federação das Entidades Afro-Brasileiras do Estado de São Paulo. Em 1990, foi inaugurado no município de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, o Memorial Zumbi dos Palmares. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel aboliu a escravidão no Brasil, colocando na rua milhares de negros que de uma hora para outra ficaram sem destino. Com isso, agradou a abolicionistas. Bateu de frente com escravocratas e, para muitos historiadores, começou a escrever o epílogo do reinado de seu pai, Pedro II, que cairia pouco mais de um ano mais tarde. Até hoje, aplaudida por muitos pelo fim e criticada por outros pelos meios utilizados, e também pelos sims. A abolição da escravidão no país ainda é um assunto que encerra muitas discussões. Não houve, como nos Estados Unidos, uma guerra civil, dividindo alas contrárias ao tema. Não se disparou um tiro sequer para que os escravos ficassem livres, ou continuassem presos a grilhões na senzala, mas também não houve uma discussão séria e definitiva sobre o caso. Claro, havia os fóruns de debates, principalmente nas páginas dos jornais, nas quais brilhavam a verve de José do Patrocínio. Mas muitos acreditavam que a atitude de Isabel foi mais emocional do que prática. Afinal, não houve preparação suficiente para o fato. Ricos senhores de terra que investiram muito em seus escravos ficaram de uma hora para outra sem eles, e os governos pós-abolição não souberam utilizar o ato da princesa a favor de melhorias sociais. Vou falar sobre o preconceito racial no Brasil. Antigamente, era comum ver os negros africanos acompanhados de belas loiras nórdicas ou de outras partes da Europa. Não existia o menor preconceito entre os casais em relação a eles. Para os brasileiros, porém, era algo imediato, escandaloso e faziam-se piadas, insinuando que o sucesso dos negros se devia ao fato de que era muito bem dotado anatomicamente para o sexo. Uma visão preconceituosa típica que procurava desqualificar os negros e escondia, às vezes, uma boa dose de inveja. Discutir o preconceito racial no Brasil, sem associá-lo ao preconceito histórico de construção da sociedade brasileira, marcada por um passado escravatório, aleatório nas sociedades mercantilistas e sua metrópole, de Portugal. A escravidão no Brasil promoveu um processo de desumanização. No qual o escravo passou a ser visto pelo proprietário como um instrumento de trabalho, um produto, uma coisa. A história da capoeira começa no século XVI, na época em que o Brasil era colônia de Portugal. A mão de obra escrava africana foi muito utilizada no Brasil, principalmente nos engenhos, ou seja, as fazendas produtoras de açúcar, do Nordeste brasileiro. Muitos destes escravos vinham da região de Angola, também colônia portuguesa. Os angolanos, na África, faziam muitas danças ao som de músicas. Ao chegarem ao Brasil, os africanos perceberam a necessidade de desenvolver formas de proteção contra a violência e repressão dos colonizadores brasileiros. Eram constantemente alvos de práticas violentas e castigos dos senhores de engenho.
Quando fugiam das fazendas, eram perseguidos pelos capitões do mato, que tinham uma maneira de captura muito violenta. Os senhores de engenho proibiam os escravos de praticar qualquer tipo de luta. Logo, os escravos utilizaram o ritmo e os movimentos de suas danças africanas, adaptando a um tipo de luta. Surgia assim a capoeira, uma arte marcial disfarçada de dança. Foi um instrumento importante da resistência cultural e física dos escravos brasileiros. A prática da capoeira ocorria em terreiros próximos às senzalas e tinha como funções principais a manutenção da cultura, o alívio do estresse do trabalho e a manutenção da saúde física. Muitas vezes as lutas ocorriam em campos com pequenos arbustos, chamados na época de capoeira, ou capoeirão. Do nome deste lugar surgiu o nome desta luta. Até o ano de 1930, a prática da capoeira ficou proibida no Brasil, pois era vista como uma prática violenta e subversiva. A polícia recebia orientações para prender os capoeiristas que praticavam esta luta. Em 1930, um importante capoeirista brasileiro, Mestre Bimba, apresentou a luta para o então presidente Getúlio Vargas. O presidente gostou tanto desta arte que a transformou em esporte nacional brasileiro. Boa tarde, galera. Hoje vou falar sobre a culinária afro-brasileira no Brasil. A culinária afro-brasileira no Brasil trouxe para cá para o Brasil várias comidas típicas do Brasil que estamos acostumados a comer. E com essa chegada dos negros no Brasil, se modificou os pratos portugueses, substituindo e fez a mesma coisa com o prato da terra e criou a cozinha brasileira, descobrindo o chuchu com camarão, ensinando a fazer pratos com camarão seco, a usar panelas de barro e colher de pau. Continuando com a culinária negra no Brasil, alguns pratos dos negros trazidos para o Brasil que não são muito falados são o acarajé, o mingujá e o quibe. São desses pratos usados como comida de santo, ou seja, comidas que são oferecidas pelos religiosos cultuados pelos negros. E também não pode esquecer que os negros que começaram a trabalhar para os senhores de engenho inventaram várias formas de fazer as comidas e o tempero. Os alimentos negros, os negros inventaram várias comidas que comemos hoje em dia e ouvimos falar como o angu, a pamonha, a feijoada, comidas nascidas nos senhores de engenho e refeições que alimentavam os senhores feudais. Falando que esses pratos são feitos. O acarajé foi inventado pelos negros e ele é um bolinho frito de massa de feijão fradinho, cebola e sal, frito com azeite de dendê. No continente africano é conhecido como akora, no norte da Nigéria conhecido como kozai. O munguzá é uma iguaria doce feita de grãos de milho branco ou amarelo, triturado, cozido em um caldo contendo leite de coco ou de vaca, açúcar, canela em pó ou casca e cravo da Índia. E por último o quibibe. O quibibe é um prato de origem negra africana típico da cultura brasileira. É um purê de abóbora que acompanha peixe, carne ou frango.